salário. Para estudar, temos que contratar uma universidade, uma instituição, comprar livros, enfim. Nós não dominamos o conhecimento sobre a produção desses produtos todos que nós usamos, ou desses serviços que nós necessitamos para ter uma boa vida. Tá? Isso significa que nós somos vulneráveis tecnicamente. Somos vulneráveis tecnicamente. E é esta vulnerabilidade que merece proteção. Seja a técnica, seja também a vulnerabilidade dos mais... há alguns que são mais vulneráveis do que outros, os hipervulneráveis, ou de vulnerabilidade agravada, os mais pobres, os doentes, numa situação específica de doença, as crianças, os idosos. Esteve aí com os senhores, certamente deu uma palestra extraordinária, o professor Cristiano Schmidt, que tem um trabalho específico de pesquisa no nosso instituto sobre a vulnerabilidade do idoso. Também o nosso querido Diógenes Carvalho, que esteve com vocês, e que deve ter tratado também desta questão da vulnerabilidade, quer dizer, as causas que levam os consumidores a serem vulneráveis, mais ou menos, são causas as mais diversas, mas o fato é de que todos somos vulneráveis. Lá na origem do direito do consumidor, que não é uma origem muito antiga no mundo inteiro, o direito do consumidor, ele costuma-se dizer que nasceu especialmente nos Estados Unidos, na década de 60, e sobre isso se menciona sempre o famoso discurso do presidente John Kennedy, quando foi enviar ao Congresso norte-americano as primeiras leis, os primeiros projetos de lei que versavam sobre direitos do consumidor. Ele pronunciou um discurso que ficou como sendo um discurso muito conhecido, e ele disse nesse discurso o seguinte: consumidores, melhor dizendo, somos todos nós. Quando o Kennedy disse isso, ele disse uma grande verdade. Porque por mais que a gente saiba o direito do consumidor, por mais que alguns tenham condições econômicas, outros menos, por mais que alguns tenham mais capacidade de conhecer, de compreender mesmo ofertas de produtos ou serviços do mercado, o fato é de que em algumas situações, ou de muitas situações, nós ainda assim permaneceremos como sujeitos vulneráveis. Isso ocorre justamente porque há uma igualdade, seja na utilização dessa prestação de serviço por diferentes pessoas, de produtos por diferentes pessoas, ou mesmo pelos riscos que fazem com que a gente nem precise consumir. Eu nem preciso comprar um produto e consumir ele, nem preciso contratar um serviço e utilizar, fruir desse serviço. Basta que eu esteja no mercado de consumo. Basta que eu esteja na vida em sociedade onde são oferecidos produtos e serviços. Isso é suficiente para fazer com que estejamos vulneráveis aos riscos do mercado de consumo. Os exemplos são vários. Recentemente, vocês devem muitos ter tido conhecimento pela imprensa, lá no Rio Grande do Sul, houve uma situação em que um produto, um achocolatado líquido, muito famoso, de uma marca muito famosa, eu não vou dizer qual que é oferecido para crianças, normalmente é um produto direcionado para crianças. As crianças estavam lá tomando o tal do achocolatado e começaram a sentir uma queimação, como se diz, na garganta, algo ruim naquele achocolatado. E foram ver, era soda cáustica. Ou seja, havia resíduos de soda cáustica na embalagem do achocolatado. Quem que tomou esse achocolatado? Quem que consumiu? Pode ter sido a criança do rico, a filha do rico, pode ser a filha do pobre. Pode ser, não a criança, quem sabe, alguém já um pouco maior, mas que continua querendo tomar o achocolatado, que conheça direito do consumidor e outro que não conhece nada do direito do consumidor. Então, são pessoas diferentes entre si, mas todas elas podem ter sido vítimas de uma falha, de um defeito deste produto, que foi vendido, então, com soda cáustica, que não pode causar um produto alimentício como é o achocolatado em pó. Assim como esse exemplo, tem vários.
Quando, lamentavelmente, no Brasil, nós tivemos nos últimos anos situações terríveis nesse sentido, quando cai um avião, quando há um acidente aéreo, as vítimas desse acidente aéreo, em geral, são, se não todos, praticamente todos os passageiros do voo, como também aquelas pessoas em quem eventualmente este voo, ao cair, atinge em solo. Pessoas que às vezes nunca viajaram de avião, mas têm o azar de estar no lugar errado, na hora errada. E com isso, são vítimas. Não consumiram, mas são vítimas. Não consumiram, mas têm os riscos, sofrem os riscos da atividade econômica. Vocês podem perceber aí que aqui está tão calor, está tão quente como aí. Então até vou me permitir secar aqui o suor, porque realmente o calor é enorme. Estamos fazendo 40 graus quando eu estou aqui conversando com os colegas, estamos num clima de 40 graus. Então eu estou suando um pouquinho, mas não é por acaso, porque realmente, talvez para ficar mais parecido, já que eu não pude ter a oportunidade de estar aí no Maranhão, para ficar um pouquinho mais parecido, a gente acabou sofrendo um calor forte aqui, onde estamos filmando essa minha participação. Mas eu quero dizer a vocês que o direito do consumidor e esses riscos da atividade de consumo fazem com que a proteção do consumidor hoje ela ocupe um espaço enorme no direito brasileiro. E que não é só relativo a consumo. Existem temas novos no direito do consumidor. Mesmo em matéria de responsabilidade civil, quando há danos causados no mercado de consumo, a própria jurisprudência vem tomando o Código de Defesa do Consumidor como um critério para a sua aplicação ou para a aplicação de certas soluções em danos que não são necessariamente danos de consumo, mas que são danos que se estabelecem na sociedade como riscos da atividade industrial, riscos da atividade de fabricação ou de fornecimento de produtos e de serviços. Pensem no seguinte exemplo, do STJ, recente acordo do nosso Superior Tribunal de Justiça. O prazo prescricional para ingresso da ação, no caso, para exercício da pretensão de indenização em matéria de contaminação ambiental. Dano ambiental, tipicamente, matéria regulada lá pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, combinada com a Lei da Ação Civil Pública de 85. Mas quando se trata de prazo do dano ambiental, nós temos um problema bastante comum, que é justamente se dizer desde quando conta o prazo prescricional da ação de reparação. Ou seja, esta ação de reparação dos danos ambientais, que deve existir, ela tem um prazo para ser exercida. Esse prazo pode ser o prazo do Código Civil, 3 anos, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Mas esse prazo de 3 anos, ou pode ser o prazo geral de 10, no artigo 205 do Código. Mas esse prazo conta desde quando? Porque a contaminação ambiental, muitas vezes, ela não é identificada pela comunidade, ou pelos órgãos ambientais, ou pelo Ministério Público, desde o momento em que ela ocorre. Ao contrário, a contaminação ambiental, muitas vezes, ela vem por anos, por décadas, até que se possa identificar, até que surja para o conhecimento geral o dano que efetivamente foi causado. Bom, como é que conta o prazo dessa para o ingresso da ação, portanto, o prazo prescricional? Você sabe que na regra geral do Código Civil é clara, violado o direito, nasce a pretensão, que se estima com a prescrição. É a regra do artigo 189 do Código Civil. Entretanto, para o dano ambiental
ambiental não serve. E por que não serve? O que fez o Superior Tribunal de Justiça? Disse o seguinte: olha, no dano ambiental eu tenho uma situação muito parecida com a que eu tenho lá nos danos causados aos consumidores, que a rigor realiza um velho conhecido brocardo romano, né? Contra non valentem agere, non corrit prescriptione. Contra quem não pode agir, não corre a prescrição. Ora, quem é que não pode agir? Não pode agir, para começo de conversa, quem não conhece, quem não sabe que há dano. Como é que alguém vai entrar com ação de indenização sem saber se houve dano, que houve dano, e mais, contra quem que ele deve entrar, portanto, quem foi o causador do dano? Se a pessoa não tem conhecimento destas informações, não há como entrar com ação de indenização. É por isso que a solução do Código de Defesa do Consumidor foi uma solução genial, do artigo 27, que nos diz o quê? Que o prazo prescricional para as ações de indenização, no caso, ações relativas a acidentes de consumo, tá? Esse prazo prescricional é o prazo de 5 anos, diz o 27, mas fundamentalmente, como é que conta o prazo? Desde a data, só começa a contar desde a data do conhecimento do dano e da sua autoria. Eu preciso saber que houve dano e preciso saber quem foi o autor. Se eu sei que houve dano e se eu sei quem foi o autor, logo nós vamos ter uma situação em que é possível a reclamação. O STJ, o que fez? Tomou essa regra do Código de Defesa do Consumidor e disse: olha, isso se aplica também no dano ambiental. Agora, decisão bastante recente que firma uma jurisprudência importante, buscando o quê? A efetividade da responsabilidade civil por danos. É uma grande solução que o nosso Superior Tribunal de Justiça acabou trazendo pela aplicação expandida do Código de Consumidor. Da mesma forma, um outro tema que é da hora, momentoso, entre nós, os bancos de dados e cadastros de consumidores. Bancos de dados de consumidores. O que a gente conhecia de bancos de dados há muitos anos era o banco de dados restritivo de crédito. Serviço de proteção ao crédito, né, negativação, né, daquele consumidor que, tendo tomado um crédito, não pagou, né, tornou-se inadimplente, portanto, poderá ser inscrito no banco de dados negativo, né, ou seja, no banco de dados inadimplentes. Esse banco de dados, entretanto, com o avanço da tecnologia, da informática, da própria internet, ele acabou se tornando um tipo só de banco de dados. Existem vários outros. Existe o banco de dados, por exemplo, quando nós estamos navegando na internet, né, e acessamos os sites, e a informação sobre quais os sites que nós acessamos, em que horário, em que termos, são informações que são colhidas pelos provedores para formar bancos de dados e formar os chamados perfis dos usuários da internet. Você vai ficar, ou pelo menos esses fornecedores, vão ficar sabendo o que você gosta, quais são os seus interesses. Quando você navega na internet, eles vão capturando os endereços em que você acessou, os quais você acessou. Da mesma maneira, fornecedores em geral, desde o supermercado, banco, farmácia, etc., muitas vezes têm sistemas, cadastros, né, que vão colher informações dos consumidores, empresas aéreas também, né, e com essas informações formam bancos de dados para conhecer o seu fornecedor, o seu consumidor. Né? Tem informações sobre os seus hábitos de consumo, o que você gosta de comprar, o que você gosta de contratar, em que termos. Né? Essa coleta de informações, ela não é uma coleta de informações sempre regular, sempre lícita. Vai depender do conteúdo das informações que são coletadas. Porque há aqui a proteção da privacidade
dos dados pessoais do consumidor. Sobre isso há o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica, tá? Em relação a bancos de dados hoje de bom comportamento, de informações sobre adimplemento de crédito, chamado, aspas, cadastro positivo, ou cadastro de bons pagadores, vai ter uma lei específica. Eu particularmente não chamo de bons pagadores, nem de cadastro positivo, porque a lei é clara, é bancos de dados de informações de adimplemento e histórico de crédito. Qual é o histórico daquele sujeito que vai ter suas informações colocadas nesse banco de dados? Vai depender do que ele fez na vida. Esses bancos de dados podem ser informações positivas, informações negativas, tá? Mas é o histórico de crédito, está regulado em lei. E agora uma grande discussão, inclusive hoje está no